Oi, alunos do oitavo ano, eu sou a professora Isabel, professora de História. Esse daqui é o nosso segundo vídeo da nossa revisão. O conteúdo hoje é Revolução Puritana. Revolução Puritana ou Guerra Civil, tá? Vocês podem achar outro nome para essa revolução. Foi uma das revoluções que ocorreram na Inglaterra, certo? Essa daqui, a puritana, ela durou de 1642 até 1649. O que vale a gente lembrar? Carlos I, né, que era o rei, né, anglicano católico, né, dono de muitas terras, versus quem? Oliver Cromwell. Cromwell que era um líder, né, do parlamento inglês, tá? Também conhecidos como os cabeças redondas. Eles eram puritanos e defensores do parlamento, tá? Eles queriam que o parlamento pudesse tomar as decisões, não só o rei absolutista que era no período. Então, após anos de batalha, o exército do parlamento, liderado por Cromwell, que organizou a hierarquia de seu exército por um merecimento e não pelo nascimento, né? Que o seu exército foi chamado como o New Model Army, né? E ele conseguiu a vitória naquela batalha que ficou conhecida como a Batalha de Naseby. Então, tudo isso a gente já viu, né? No nosso conteúdo de revoluções inglesas ou revoluções na Inglaterra. Qual foi o final dessa revolução? O fim dela foi que o Carlos I ele foi preso, né? Ele foi condenado como traidor da pátria e executado, né? Então, Oliver agora ele proclama a República na Inglaterra. E aí teve a nossa questão, né, na nossa revisão, que foi a seguinte: o rei é vencido e preso. O parlamento tenta negociar com ele, dispondo-se a sacrificar o exército. A intransigência de Carlos, a radicalização do exército, a inépcia do parlamento soma-se para impedir essa saída moderada. O rei foge do cativeiro, afinal, e uma nova guerra civil termina com a sua prisão pela segunda vez. O resultado será uma solução, por assim dizer, moderadamente radical. Em 1649, os presbiterianos são excluídos do parlamento. A Câmara dos Lordes é extinta, o rei decapitado por traição ao seu povo após um julgamento solene e sem precedentes. Proclamada a República, mas essas bandeiras radicais são tomadas por generais independentes. Cromwell atesta que as esvaziam, né, de seu conteúdo social. E aí o texto fala, né, sobre a liderança de Cromwell, né, esse início da República na Inglaterra. O texto faz menção a um dos acontecimentos mais importantes da Europa no século XVII, a Revolução Puritana. A partir daquele acontecimento, a Inglaterra viveu uma breve experiência republicana sob a liderança de Oliver Cromwell. Dentre suas realizações mais importantes, destaca-se a decretação do primeiro ato de navegação. A determinação do ato de navegação consistia em... As opções eram: o que o ato de navegação pretendia, né? A. Não permitir que nenhuma matéria-prima de origem asiática entrasse na Inglaterra. B. Não permitir que nenhuma embarcação estrangeira atracasse o litoral inglês. C. Permitir que os portos ingleses fossem usados livremente por outras nações. D. Permitir que os holandeses usufruíssem da frota marítima inglesa. E a resposta correta é a seguinte, é a letra B, onde ele diz não permitir que nenhuma embarcação estrangeira atracasse no litoral inglês. Apenas embarcações inglesas, tá? Isso que era o que foi, né, o ato de navegação aplicado por Oliver Cromwell, tá? Outra série de coisas também ele fez, né? Mas a pergunta está falando dos atos de navegação.
tá certo? Então, gente, essa aqui foi nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham compreendido o assunto e até a próxima aula.